Em um jogo cheio de alternâncias, no momento exato, Tite dá uma aula e arrebenta com o jogo e dá os 3 pontos ao Mengão. Que noite! Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu, galera? Deu mesmo. 4 falta. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Na noite de ontem, alguns aspectos foram fundamentais para se montar o palco de um grande jogo e, por que não, uma decisão. Claro que era. Afinal de contas, derrota não interessava a ninguém. Empate, muito menos. O jogo começou logo depois de uma forte chuva que caiu no estádio do Maracanã. Inclusive, atrapalhou até mesmo o mosaico que a torcida do Flamengo havia preparado para quando o time entrasse em campo. Mas não atrapalhou a festa. Nossa torcida, mais uma vez, durante o tempo de jogo, empurrou, cantou, incentivou. Até ameaçou uma vaia no finalzinho do primeiro tempo, porque o Flamengo não tinha conseguido atingir o objetivo. Mas, no segundo tempo, novamente, foi o nosso 12º jogador. A partida em si, ela mostrou muitas nuances. No primeiro tempo, diria que o Bragantino chegou com muito mais perigo, houve inclusive possibilidades de abrir o placar, ao mesmo tempo que o goleiro do Red Bull Bragantino fez pelo menos uma defesa importantíssima que também impediu com que o Flamengo abrisse o placar do jogo. Tivemos atuações por parte do Flamengo exuberantes. Um time aplicado. Se não encheu os olhos tecnicamente, encheu os olhos pela garra, pela vontade e pela vibração dentro de campo. Talvez resultado de um trabalho que venha surgindo de maneira diferente do que nós enxergamos dentro do Flamengo até agora. Ontem nós vimos a torcida do Flamengo gritando o nome do novo treinador, gritando o nome de Tite, que com seu carisma e o estilo paizão de trabalhar, vem agrupando novamente esse nosso elenco, que é brilhante. E talvez só precisasse disso. Parabéns à vitória de ontem ao nosso Flamengo, parabéns a Tite e a sua comissão técnica pelo trabalho que está sendo feito no Flamengo. É começo, mas é um começo muito diferente dos outros começos que nós vimos até agora. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Com certeza. Bom, e ontem, após o jogo, teve a coletiva de Tite e ele falou sobre o confronto, sobre como foi difícil esse confronto com o Bragantino e também aproveitou para elogiar Eric Pulgar. Ele disse o seguinte: o jogo foi de muito embate, a gente não tem dúvida disso, Quando o Matheus toma um cartão, você fica naturalmente e humanamente mais contido. O Thiago Maia também. Não gosto de substituir por causa de cartão, mas tem alguns momentos que eles são necessários. Um para ter articulação maior e outro para o Pulgar te dar isso. Você tem um jogador que te traz velocidade, dá apoio. Às vezes você joga com um lateral mais agressivo.
Hoje foi um jogo que nenhuma equipe conseguiu controlar a outra. Poderia ter o domínio, que para mim é ter a posse de bola, mas ninguém neutralizava o adversário. Nós tivemos oportunidades e o adversário não nos controlava. No segundo tempo, eles criaram perigo. Efetividade fez a diferença num grande jogo. Foi um jogo aberto. Qualquer uma das duas equipes poderia ter vencido e não seria demérito ao derrotado. Como não foi. Como não foi. As duas equipes se apresentaram num ritmo muito intenso. Diria aos amigos que, talvez diferente das outras paradas FIFA, o Flamengo veio com vontade. A gente observou que as derrotas, inclusive massacrantes, que nós sofremos depois dessas datas, elas meio que trouxeram, para nós torcedores principalmente, uma certa preocupação do Flamengo que nós encontraríamos em campo ontem. O Flamengo começou, imagino que na cabeça dos jogadores, apreensivo e com uma vontade muito grande de resolver logo. O tempo mostrou que o futebol jogado naquele instante, nessa partida em específico, não seria resolvido assim. Porque nós jogamos com um time corredor, um time brigador, que deu trabalho. Tanto na parte defensiva deles, quanto na parte de ataque. Muito rápido. Chegava na cara do nosso gol com extrema facilidade. Não é por inabilidade da nossa defesa, e sim por competência do time de Bragança. Parabéns ao jogo de ontem, inclusive aos dois. Sim, verdade. Bom, uma outra pergunta que não poderia ter deixado de lado foi sobre a comemoração do Tite, que eu tenho certeza que surpreendeu muita gente. Ninguém esperava ver o Tite correndo daquele jeito ontem. Ele disse o seguinte: eu queria ter o respeito e não passar na frente do adversário, mas também vou me permitir ser um ser humano, vou me permitir externar minhas emoções, vou me permitir dividir alegrias. Entendo todo o trabalho da equipe. Parabéns ao Tite por ter se esforçado ontem também e ter dado aquela corridinha para ir lá comemorar com os nossos jogadores, né? Verdade. As atitudes que o Tite toma dentro de campo, desde sua chegada, têm sido responsáveis por algumas situações diferentes dentro do Flamengo. Ele tem feito substituições corretas, ousadas, mudado um pouquinho do padrão de concepção que nós entendíamos como sendo a de Tite sobre o futebol. E galera, eu tô gostando muito do que o Tite vem mostrando para nós. Acho que muitos estão gostando, né? Verdade. Um outro detalhe que a gente não pode deixar passar é que ontem o Carlos ainda comentou na live com todos vocês que ao final da partida o Tite olhou para o filho, né, o Matheus, e apontou dizendo para ele: foi tu, foi tu. Na coletiva ele foi perguntado sobre isso e ele confirmou que a sugestão, né, das substituições, assim como o Carlos havia falado ontem, partiu de Matheus, do César Sampaio e também do Juan. Mais uma vez, parabéns ao Flamengo, parabéns à comissão técnica, né, pelas substituições ousadas que renderam a nós a vitória e também os 3 pontos. Se tivesse dado errado, todo mundo ia estar falando: pô, tirou o cara de contenção do meio-campo e colocou um atacante? É louco? Mas na atual situação e no atual momento do campeonato, agora só faltam 4 rodadas, galera. Era ousadia mesmo que tinha que acontecer. Ousadia é a palavra que define. Ter tirado o Thiago Maia, ter colocado o Bruno Henrique, sinceramente, quando fez a alteração, eu pensei: meu Deus, e agora? E agora dá certo. E agora dá certo. A noite, ela foi maravilhosa. Alguns jogadores brilharam, acho que de maneira potencial para que esse resultado positivo viesse para o nosso lado. Everton Cebolinha, por exemplo, foi magistral, teve uma noite fantástica. Brigou, correu, driblou, chutou. É isso que a gente quer dele. Não dá para deixar de falar de Eric Pulgar.
sempre fantástico. Aliás, eu adoraria que o Flamengo tivesse 11 Érics Pulgar dentro do time. Como joga a bola esse menino? Arrascaeta, durante o decorrer do ano, passou por vários problemas físicos, mas aquele totozinho com o bico do pé, galera, que é aquilo? É um deboche. Que é aquilo? Fábio Masseregian, na entrevista coletiva ontem, falou sobre os problemas que a Arrascaeta vem enfrentando nesse ano de 2023. Foram 2 contusões na coxa, uma inclusive foi em março e outra em agosto. E sempre retornando antes do prazo previsto, sem 100% das condições físicas. Comentou também sobre o que vem acontecendo no mundo do futebol e os agravantes com relação a esse tipo de contusão. Também falou sobre o progresso de Arrascaeta fisicamente, até porque, galera, foi uma das primeiras partidas que o nosso uruguaio conseguiu jogar os 90 minutos sem sair com a língua de fora. O trabalho físico que vem sendo feito no Flamengo para essa reta final, ele tem sido responsável e competente. Prova disso é que a evolução do nosso time tem sido notada. Notada de maneira, inclusive, efetiva, de todos os jogadores. A gente só tem a agradecer a esses profissionais que vêm detectando o problema e procurando as soluções para eles. Parabéns a todos. Parabéns ao nosso Arrasca, que fez um gol maravilhoso ontem. E também, já que estamos falando do Arrasca, ontem, após a partida em entrevista ao Sport TV, Arrasca elogiou muito, né, o seu companheiro de gol, Éric Pulgar, dizendo que ele é um jogador muito inteligente e que eles precisam se encontrar mais dentro das partidas. Quem aí não concorda com o Arrascaeta? Acho que todo mundo concorda, né? Inclusive, galera, Arrascaeta foi eleito o craque da torcida. Acho que ninguém contesta isso, né? Pelo gol, a importância dos 3 pontos, não. Mas eu também daria como craque do jogo para o Everton Cebolinha ontem. Continuando com as notícias, meus amigos, o nome de Léo Ortiz ontem, inclusive, não saiu do noticiário. Por quê? O empresário do jogador estava no estádio, na zona mista ele deu entrevista. Marcos Braz também foi perguntado sobre Léo Ortiz, que deu aquele sorriso maroto dele sem mostrar os dentes. Inclusive, Léo Ortiz teve uma grande atuação na partida de ontem, que a torcida do Flamengo não deixou de notar e, inclusive, também ficou muito feliz, porque se ele está atuando em alto nível, significa que se isso que vou falar agora der certo, estaremos em boas mãos. As informações que chegam, inclusive foi divulgado pelo Flaweb, é que o Flamengo já tem um acerto verbal por um contrato de 4 anos com o zagueiro. Que fique claro, verbal, beleza? Agora, faltando somente a conversa com o Red Bull para definição de valores para fazer essa eventual contratação. A gente já sabe, e acredito que os amigos também, que o relacionamento entre Red Bull, Bragantino e Flamengo é muito bom. Até porque o Flamengo, ao decorrer desse tempo, depois que o Red Bull assumiu o controle do clube de Bragança, já fez empréstimos de alguns jogadores, inclusive chegou a vender o Natan, na época o Fabrício Bruno veio para o Flamengo, que aliás, imagina a nossa zaga formada por Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Ai, meu É um Deus. desaforo, hein? Um deboche. Isso é um deboche. Então, amigos, com relação a essa posição e a esse jogador de 26 anos, poderemos ter até o final, início de janeiro, novidades positivas. Ele, inclusive, foi questionado na zona mista sobre esse interesse do Flamengo. E ele disse o seguinte: fiquei sabendo no momento da parada. Estou focado nos últimos 4 jogos. Sempre é bom ver a valorização de um clube como o Flamengo e demonstrando interesse na gente. O que você acha disso?
Faltou isso aqui para ele falar, vamos, Mengão, conquistar esse título. Inclusive, ele deu uma risadinha que deixou meio que claro e evidente que alguma coisa anda acontecendo por ali, viu, galera? Vamos aguardar e ver o que acontece, né, amigos? Continuando com as notícias, um jovem de 20 anos, zagueiro da base, campeão agora contra o Palmeiras no Sub-20, capitão do time Sub-20, tem sido olhado muito de perto por Tite. De quem você está falando? Cleiton. Esse menino, Tite vem trabalhando com ele com o intuito de inseri-lo no time principal. Várias são as qualidades. Qualidades estas, inclusive, que está fazendo os clubes europeus se aproximarem do jogador. Galera, é fato que o Manchester City está com interesse de fazer uma proposta pelo atleta. Também tem clubes belgas e clubes de Portugal que pelo menos já tentaram puxar informações sobre o jogador. Só para vocês terem uma noção, a posição é zagueiro, mas olha o valor do atleta. 30 milhões de euros para o mercado nacional, 40 milhões de euros para o mercado internacional. Super valorizado. Esse não é só uma promessa, já é uma realidade e joia da base. Não tem tido oportunidades porque é uma posição que em 2023 nós estamos bem servidos. Mas acredito que ainda nessa temporada possa surgir um momento que Cleiton receba a posição de jogar no time principal. Quem sabe não podemos ver o garoto, porque também se não for agora, pelo que tudo está indicando, pode ir embora, a gente não vê ele no time principal. É uma pena, né? Novamente. Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente sexta-feira a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Só para não deixar, Flamengo saiu de sexto para terceiro, hoje nós estamos com 60 pontos, Botafogo 61, Palmeiras 62. Como sempre, vamos acreditar, galera, ainda dá. Amigos e amigas, bom dia.